Irmãos, na carta de Tiago, no versículo 22 e também no versículo 25, o Tiago, o servo e apóstolo do Senhor, ele nos alerta grandemente. No versículo 22, ele nos alerta a respeito da palavra de Deus. Ele fala para que sejamos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Olha, irmãos, a palavra de que Deus nos deu. Então, que sejamos cumpridores, que é muito importante, irmão. Vamos viver na palavra, vamos viver a palavra. E no capítulo 25, irmãos, Tiago faz um alerta maior ainda a respeito da lei. E Tiago chama a lei de Deus como lei perfeita da liberdade. Olha que lindo, irmãos. Lei de Deus é a lei perfeita da liberdade. Então, irmãos, Tiago, ele chamando a lei dessa forma, ele nos exorta para que abramos os olhos, retiramos as nossas escamas dos nossos olhos e vejamos o que literalmente Deus nos ensina. Por quê? Porque a lei, literalmente, ela é perfeita e ela nos traz liberdade. E ele vai mais longe. Quem medita na lei e persevera na lei e é cumpridor fiel do preceito, ele literalmente, irmãos, será feliz no seu proceder. Então, Tiago, irmãos, ele nos alerta desta forma, para que sejamos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. E dessa forma ele fala também sobre a lei. E é importante por quê, irmãos, isso? Porque nos dias de hoje, a palavra está sendo interpretada, irmãos, por homens. Sendo que na própria carta de Pedro, no capítulo 1, ele fala, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele fala que a palavra de Deus não pode ser interpretada, porque foi escrita por homens inspirados. Mas aí, depois da morte e elevação do Senhor Jesus, nós vimos que homens vieram. E homens nos falaram, eu recebi inspiração de Deus. E, Senhor, Deus me falou que a lei não é dessa forma, que a lei é apenas para os israelitas, não é para os gentios. Ora, irmãos, quando o ungido de Deus enviou os seus apóstolos, ele falou para os apóstolos, ide pelo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos todos. Então, irmãos, se o Senhor enviou os apóstolos ao mundo, e nós sabemos que os apóstolos foram para o mundo, e cada um dos apóstolos morreu numa região do mundo, e eles saíram para pregar para quem, irmãos? Para os gentios, irmãos. E também para as 12 tribos que estavam espalhadas. Então, irmãos, nós sabemos que o evangelho foi pregado para todos, irmãos. Para todos, para toda a humanidade. E o Senhor Deus Todo-Poderoso espera o cumprimento e o ensinamento do evangelho para todas as nações e a todas as famílias. E aí, irmãos, o Senhor virá e fará o julgamento. Então, irmãos, vamos observar. Tiago nos alerta. E eu pergunto aos irmãos, a quem vocês estão ouvindo? Ao Mestre, que nos deu a palavra e reiterou a lei de Deus no capítulo 5 de Mateus, ou vocês estão ouvindo a homens que vieram depois e que falaram claramente que não vos turbeis pelos vossos sábados, pelas vossas festas, pelo que comeis? E falou mais, que a lei era mera sombra, que agora o que importa é a graça de Cristo. Ou seja, são palavras sutis, irmãos, porque a graça de Deus sempre existiu até na criação de todas as coisas, até que na criação do mundo.
e até na criação do homem e da mulher. A graça de Deus sempre existiu, mas o inimigo sempre quis destruir por inveja. E o primeiro ato dele foi destruir a dignidade de Adão e Eva. E hoje o inimigo quer destruir a nós, manipulando as palavras de Deus ou interpretando a palavra de Deus para nos desviar do cumprimento da palavra e do cumprimento das suas leis. Então, irmãos, vamos ficar atentos, muito atentos. É só observarmos o que está acontecendo nas igrejas de hoje que vamos ver que literalmente não é verdadeiro o ensinamento deles. Eles estão correndo atrás de doutrinas de homens, doutrina de prosperidade, doutrina de compras de carro, de compras de casa, doutrinas de viagens, entendeu? Campanha de óleo ungido, campanha do Vale do Sal, campanha do fogo ardente. Irmãos, literalmente, irmãos, o que o Senhor Jesus fez a respeito disso? Jesus, ele simplesmente nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar o próximo, irmãos, que é importantíssimo, como a nós mesmos. E ele nos ensinou, no capítulo 5 de Mateus, o cumprimento da lei, irmãos, a justiça de Deus. Então, irmãos, todos estão alertas, irmãos. Quando lemos a palavra, nós consigamos ver isso claramente, irmãos. Não vamos deixar os homens nos enganarem. A nossa salvação depende, irmãos, das nossas obras. A nossa salvação depende de ouvirmos ao Filho de Deus e colocarmos em prática suas palavras. Então, irmãos, todos estão alertados. Não vamos cair a palavras sutis desses homens, que até nos dias de hoje tentam arrebanhar, literalmente, em prol do inimigo e em prol dos seus benefícios próprios. É triste, irmãos, mas a verdade é essa. Irmãos, vamos ler a palavra e meditar. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem com Deus.